Boa noite a todos. Iremos dar início agora à apresentação do nosso seminário da disciplina Metodologia da Matemática 2. E o nosso grupo escolheu representar a figura geométrica triângulo isósceles. Então, antes da gente entrar nos elementos do triângulo, eu vou mencionar rapidamente o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles ele é um polígono que apresenta 3 lados, sendo 2 deles congruentes. O que é congruentes? Mesma medida. O lado com medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles. E o ângulo formado pelos 2 lados congruentes é chamado de ângulo da vértice. Aí a gente colocou uma imagem do lado, do triângulo. Essa imagem, ela traça bem os pontos para a gente poder compreender os elementos do triângulo. No primeiro ponto, a gente definiu a base do triângulo, que ela é dada por AC. A mediana é dada por BM. E aí a gente, podemos ver que a mediana é a altura do triângulo. Portanto, do ponto B ao ponto M é a altura. E os lados congruentes, como eu já disse, os lados de mesma medida, são do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C. Então, agora falando sobre propriedades do triângulo isósceles. Na primeira propriedade, a gente tem que os ângulos da base desse triângulo, eles são congruentes. Ou seja, como eu já havia mencionado, mesma medida. E isso é uma característica, assim, fundamental, Porque é isso que vai distinguir o triângulo isósceles de outros tipos de triângulos, Porque a gente tem aí o exemplo dos triângulos escalenos. E o escaleno é o quê? Onde todos os lados e ângulos têm medidas diferentes. Então, sabe-se que a primeira propriedade, voltando lá ao que eu já havia dito, a primeira propriedade do nosso triângulo isósceles é que os ângulos da base têm a mesma medida. Na segunda propriedade do triângulo isósceles, a gente tem a altura da base, é também a mediana da base e a bissetriz do vértice do triângulo. E aí, como consequência dessa propriedade, temos que os segmentos AD e AC, eles são congruentes. Os ângulos ABD e CBD, eles também são congruentes. Então, nessa propriedade, a gente pode, afirmar que um triângulo isósceles, a altura, que parte da base é a mesma linha que a mediana da base e a bissetriz do vértice. Então, em outras palavras, essas 3 linhas, elas coincidem. E isso é uma característica única dos triângulos isósceles. Então, mais uma vez, a gente está falando de uma característica que só pertence aos triângulos que são isósceles. E pode ser visualizado, como uma única linha que desempenha 3 papéis diferentes no triângulo. Então, essa propriedade, ela vai ser útil na geometria. Por quê? Pois ela simplifica, os cálculos e as construções que envolvem o triângulo isósceles. Então, acaba que a gente acaba economizando tempo e recursos na solução de problemas geométricos. Então, a gente entendendo esses conceitos, fica bem mais fácil da gente poder identificar. Terceira propriedade, eixo de simetria. Eu vou pedir para vocês observarem a imagem, não sei se está numa visualização boa, mas eu espero que sim. Tem uma setinha, na imagem, indicando e está escrito assim, eixo de simetria, e para vocês identificarem bem no meio da figura, tem os pontilhados. Então, nota, que se traçarmos a altura, estaremos dividindo um triângulo em 2 lados semelhantes. Então, o eixo da simetria de um triângulo isósceles, ele é uma linha imaginária que passa pelo vértice do triângulo e pelo ponto médio da base. Então, dividindo o triângulo, em 2 partes idênticas. Usando outras palavras,
é uma linha que pode ser desenhada de tal forma que a metade do triângulo em um lado é uma imagem espelhada, né, na metade do outro lado. Então, quando traçamos a altura, uma linha perpendicular à base de um triângulo isósceles, essa linha também serve como eixo de simetria. Isso significa que ao desenhar a altura, estamos dividindo o triângulo em duas partes que são semelhantes e têm a mesma forma, mas uma é imagem espelhada da outra. Então, essa propriedade é importante, pois ela também simplifica a análise, né, de triângulos isósceles e pode ser usada para resolver problemas geométricos relacionados à simetria e à igualdade de formas em um triângulo isósceles. Então, depois de toda a explicação sobre o triângulo isósceles, vamos para a prática. A gente escolheu aí a pizza para representar, né? Lógico, uma fatia da pizza para representar o triângulo isósceles. E essa perfeição de pizza foi feita pela Sara. Essa é a hora de quem não tá com fome, fica com fome. Mas aí a Sara cortou, né, um pedaço da pizza para representar a nossa figura geométrica escolhida, triângulo isósceles. Área do triângulo isósceles. Aí a gente tem a fórmula, né, para calcular a área desse triângulo. Então, a gente tem área é igual a base vezes altura dividido por 2. A gente ao lado tem um pedaço da pizza da Sara, que tá a altura 14 centímetros e a sua base possui 6 centímetros. Colocando na fórmula, a gente tem área é igual a 6 vezes 14 dividido por 2. A área é igual a 84 dividido por 2. A área é igual a 42 centímetros quadrados. Perímetro do triângulo isósceles. Aí a gente tem a fórmula, né? P é igual a 2L mais B. Qual o significado? O P representa o perímetro do triângulo isósceles. O L representa o comprimento dos lados congruentes do triângulo, ou seja, os dois lados que têm o mesmo comprimento. E B representa a medida da base do triângulo, o lado que é diferente dos dois. E aí a gente tem o exemplo, né? Em um triângulo isósceles, o seu lado oblíquo mede 13 centímetros e a sua base 24 centímetros. Calcule o seu perímetro. Aí a gente tem a fórmula, a gente fez as substituições, né? Com a referência, então, P é igual a 2 vezes 3 mais 24. P é igual a 26, porque a gente multiplicou 2 vezes 3, dá 26. E aí após faz a somatória, 26 mais 24. Então, o perímetro é igual a 50 centímetros. Essa é a referência utilizada na elaboração do nosso trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Boa noite, Cida. Boa noite, colegas. E até!